Você acabou de ver que Bento impediu que João Pedro assinasse o contrato com Egídio, que Sandra se colocou à frente do rapaz e o defendeu. E viu também que Egídio mandou Marçal ameaçar as pessoas que fecharam um acordo com João Pedro. E devido a isso, viu também que no finalzinho do capítulo, Deocleciano avisou João Pedro que os fazendeiros que haviam acordado com ele estão querendo desfazer o negócio. E será por causa disso que no próximo capítulo da novela Renascer, os fazendeiros irão desfazer o negócio, avisando o rapaz que sofreram ameaças. E em conversa com Eliana, Egídio estufa o peito e diz: Fui eu, Eliana. Fui eu que mandei aqueles produtores parar de fazer negócio com João Pedro. Quem mandou ele e aquele irmão dele se bestiar pro meu lado? Eliana fica em silêncio e Egídio avisa: Agora, Eliana, eles mexeram com quem tava quieto. Eles vão sentir o peso da minha mão. Eliana pergunta por que ele está falando aquilo. E Egídio continua: Sabe aquelas terras de Venâncio, Eliana? Aquelas que estão lá tudo carregada de cacau e que estão na justiça? Eliana dirá que sim. E ele diz: Pois são elas que eu vou atacar. Vou mandar Marçal comandar uma tropa e ir lá pegar tudo os cacau. Essa desfeita que João Pedro me fez, junto com aquele irmãozinho advogado de metigela, vai ter um preço muito alto. Eu vou mandar pegar aqueles cacau e ainda vou denunciar Inocêncio. Eliana irá cobertar o plano de Egídio. Ela ficará sabendo de tudo e ainda tentará calar a boca de Mariana. E sobre os comandos de Marçal, os capangas de Egídio irão invadir a fazenda que era de Venâncio. E de lá, no meio da madrugada, com vários caminhões, irão levar todo o cacau. E no outro dia, Inocêncio ficará sabendo que levaram todo o cacau da fazenda de Venâncio. João Pedro ficará arrasado e comenta com o pai: Foi ele, painho, foi aquele filhote de pica-pau que deu de mão nos cacau de Venâncio. Isso é uma retaliação por eu não ter assinado aquele maldito contrato. Inocêncio diz que também desconfia de Egídio, mas que ainda não tem certeza. Por isso, Inocêncio chama Damião e fala: Eu tenho um servicinho pra você, Damião, e preciso que você seja rápido e rasteiro. Quero que você descubra quem que deu de mão nos cacau de Venâncio. Damião pergunta se é para descobrir quem foi e se é para eliminar a pessoa. Inocêncio diz que não, que apenas é para descobrir quem foi. E no outro dia, Egídio irá até a casa de Inocêncio e, frente a frente com Bento, Egídio fala: Acordei hoje com a notícia de que teu pai colheu todo o cacau de Eliana. Quero saber por que ele meteu a mão nas terras de Venâncio se elas estão na justiça. Bento não irá se conter e irá acusar Egídio de tê-lo roubado o cacau e que está ali se fazendo de vítima para pôr a culpa em Zé Inocêncio. Egídio e Bento irão discutir e serão interrompidos por Zé Inocêncio, que dirá: Quem teria condição e interesse de fazer uma coisa dessa é você, Egídio. Isso sem contar o hábito de botar ameaça e intimidação pra cima dessa gente toda. Esperto, Egídio assumirá que fez todos os produtores mudarem de ideia, mas que não os ameaçou. Sobre o olhar de Bento, Inocêncio será envolvido pela conversa de Egídio e diz: Então, Egídio, se não foi gente minha nem sua, quem teria sido responsável por roubar esse cacau? Tentando pôr a culpa para cima de Inocêncio, Egídio se aproxima e fala: O amigo que me desculpe, mas quem fez isso tem muita experiência em invadir terra dos outros e colher cacau. E não foi você, Zé Inocêncio. Deve ter sido aquele povo da lona que tá acampado lá na beira da estrada. E será a partir dessa cena que Zé Inocêncio e Egídio irão acompanhar as investigações comandadas pelo delegado Nórcia. E a polícia irá bater na fazenda de Egídio e ele ordenará que Marçal esconda o cacau imediatamente para não ser pego. Diante disso, Marçal esconderá o cacau, mas será Mariana quem irá descobrir tudo. Desconfiada que foi Egídio quem mandou pegar os cacau da fazenda de Venâncio, Mariana irá pressionar Marçal. Eu tô sabendo, Marçal, que aquele cacau todinho que saiu lá da fazenda de Venâncio tá por aqui. Tá pela fazenda de Egídio, é ou não é? Marçal ficará com o pé atrás e tentará negar, mas esperta, Mariana irá pressionar um pouco mais. Acontece, Marçal, se aquele cacau tiver aqui, cedo ou tarde a polícia vai descobrir.
e Egídio vai sair de lombo liso, e o único culpado nessa história vai ser você. Marçal tentará despistar, dizendo que não está entendendo onde ela quer chegar com aquela conversa. Mariana o encara e avisa. Quero dizer, Marçal, que a corda sempre rebenta do lado mais fraco. E você tá vendo que a polícia anda batendo nessas roças tudo. E que daqui a pouquinho ela vai descobrir onde tá esse cacau. Marçal acabará confessando a Mariana que pegou o cacau, sob ordem de Egídio, e que sabe onde está a carga. E depois que arrancar de Marçal a verdade, Mariana procura Eliana e avisa. Eu tô sabendo, Eliana, que aquele cacau que pegaram lá da fazenda de Venâncio tá escondido aqui pela fazenda de Egídio. Eliana não conseguirá esconder e pede a Mariana que fique de bico fechado, que agora ela está morando com Egídio e deve lealdade total a ele. Mariana fala. Eu não acho nem um pouco certo isso que você e Egídio estão fazendo. A minha vontade, Eliana, é ir lá e contar tudo para João Pedro e para Inocêncio. Contar que o cacau deles está aqui, escondido. Eliana diz que ela não seria louca de fazer uma coisa daquelas. E Mariana prossegue, intimidando. Eu já te avisei que Egídio não vale nada, Eliana, e você tá indo pelo mesmo caminho. O certo era eu ir na polícia e denunciar vocês dois. E já pensando em vender o cacau da fazenda de Venâncio para ficar com a grana, Eliana pensa um pouco e fala. Eu exijo, Mariana, que você fique com essa boquinha bem fechada. E se Inocêncio e a polícia descobrir que o cacau tá escondido por aqui, você é a única que sabia e a única que poderia ter levado isso pros lados de lá. Então, se você não quer amanhecer com a boca cheia de formiga, é melhor você ficar bem quietinha. Acuada, Mariana ficará calada. Enquanto isso, Eliana avisa Egídio que Mariana está sabendo de tudo e que é um risco, que essa história ainda vai chegar nos ouvidos de Inocêncio através de Mariana. Egídio pergunta. Então, Eliana, o que você sugere? Você acha mesmo que Mariana seria capaz de ir lá falar pra Inocêncio que o cacau tá aqui, morando embaixo do meu teto? Acha que ela teria essa coragem? Eliana diz que Mariana está se fazendo de sonsa, que por trás daquela carinha esconde uma verdadeira víbora. Egídio anda de um lado para o outro e diz. A gente não pode nem pensar de deixar aquele delegadozinho descobrir que esse cacau tá aqui com nós. E se Mariana te ameaçou como você tá falando, Eliana, o certo seria dar um fim nela. Eliana diz que é exatamente isso que está pensando. A gente precisa calar a boca dela, antes que ela saia falando aos quatro cantos o que sabe. Enquanto isso, Mariana procura João Pedro. Ele estará acompanhado de Sandra e verá Mariana chegar e dizer. Esperem, eu não vim aqui atrás de confusão. Eu sei de uma coisa que pode colocar Egídio na cadeia, João Pedro. João Pedro pergunta que conversa é aquela, e Sandra pede para ele não acreditar em Mariana. Diante disso, o rapaz mandará Mariana embora, e ela diz que não. Só saio daqui depois que você e Sandra me escutarem. Como já falei, não tô aqui atrás de encrenca, e sim para resolver essa pendenga dessa história de cacau. João Pedro pergunta o que ela sabe. Sandra se aproxima um pouco mais, e Mariana avisa. Eu sei tudo, João Pedro. Sei que o pai de Sandra tá por trás desse roubo lá nas terras de Venâncio. Marçal me contou tudinho. Eu apertei Eliana e ela também me confessou. João Pedro diz que então é só avisar a polícia e ir buscá-lo. No entanto, Mariana diz. A gente ainda não pode fazer isso, João Pedro. Eu sei que foi o pai de Sandra que pegou. Só não sei aonde que tá esse cacau. E se nós avisar a polícia, nós vamos espantar os gansos. Primeiro a gente precisa descobrir o lugar exato desse cacau. Aí sim, a gente pode agir e chamar a polícia. Sandra dirá a João Pedro que Mariana tem razão. João Pedro fala. Mariana pode até ter razão, meu amor. Mas como é que nós vamos saber onde é que tá esse bendito cacau? Sandra olha firme nos olhos de João Pedro e fala. Nós vamos saber através de Marçal, João Pedro. É através dele que nós vamos botar o meu pai na cadeia. Ele e Eliana. Mariana balança a cabeça concordando com Sandra. Enquanto isso, Eliana se encontra com Damião e fala. A sorte tá do nosso lado. E eu conto com você para agir na hora certa. Damião pergunta do que ela está falando. E Eliana avisa que tem um servicinho para ele.
Damião dirá que seu único patrão é Zé Inocêncio e que é para ele que trabalha. Eliana irá xingar o homem e dizer que ele é um bobo. Eu tô falando de muita grana, Damião, não de migalha que nem você ganha lá com Zé Inocêncio. E além disso, a gente pode até ficar junto, casar e ser feliz para sempre. Damião se interessa e pergunta o que terá que fazer. Eliana avisa. É muito simples, Damião. Egídio vai ter que vender esse cacau todinho que pegou lá de Venâncio. Só que ele vai ter que vender em troca de dinheiro vivo, tá me entendendo? E é aí que eu e você entramos. Você apaga o coroné, nós fica com a grana e ficamos felizes para sempre. Damião irá concordar, mas questiona. Você tá armando marapuca pra aquele coroné pica-pau. E será que não tá armando uma pra mim também, Eliana? Eliana dirá que não, que Egídio é um frouxo e que tá na hora de botar ele no lugar dele. Nesse momento, Sandra, João Pedro e Mariana procuram Inocêncio. O rapaz explica tudo que Mariana contou. E Zé Inocêncio fala. Eu sabia que esse cacau tava nas mãos de Egídio. Mas como é que nós vamos provar? Como é que nós vamos saber de onde tá esse cacau? Mariana dá um passo à frente e fala que Marçal é a única chance deles. João Pedro interrompe e avisa ao pai. A gente tem que molhar a mão do Marçal, dar uma certa quantia para ele abrir o bico. Levar ele e botar na frente do delegado. Ele sabe onde tá o cacau. E a gente precisa fazer isso, painho, antes que Egídio venda aquele cacau. Diante disso, Zé Inocêncio irá se reunir com o delegado Nórcia e colocá-lo a par de toda a situação. Mas será João Pedro que irá arquitetar um plano junto com Mariana e Inocêncio. Os três partirão rumo à fazenda de Egídio pela mata. Mariana irá chamar Marçal, dizer que precisa ter uma conversa séria com ele. Preciso resolver aquele assunto que nós tinha falado aquele outro dia. Marçal diz que está com medo, que está arrependido de ter revelado tudo o que sabia sobre o cacau a ela. Mariana insistirá e conseguirá levar o homem, até onde Inocêncio e João Pedro estarão o aguardando. E ao dar de cara, Marçal ficará com medo ao ver Inocêncio. No entanto, o fazendeiro avisa. Você não precisa ter medo de mim, Marçal. Você tem que ter medo é daquele arremedo de patrão que você tem. Marçal olha para Mariana e fala. O que você tá armando pra mim, Mariana? Que tocaia é essa? João Pedro dirá que não é tocaia coisa nenhuma, e sim a sua liberdade para sempre das garras de Egídio. É o seguinte, Marçal, se você falar pra mim mais painho onde tá o cacau da fazenda de Venâncio, eu vou botar em sua conta um dinheiro que você nunca viu na vida, que você nunca ia ganhar trabalhando para Egídio, trabalhando dia e noite. Marçal dirá que não pode trair a confiança de Egídio, que se algo der errado, quem vai pagar é ele. E se você estiver me enganando, eu digo onde é que tá o cacau. Você chama a polícia e me colocam na cadeia. É isso? Inocêncio dirá que não, que será exatamente como João Pedro falou. Escute bem, Marçal. Se você depor contra Egídio, você vai levar uma bolada. Além disso, você tem minha palavra, que você não vai pra cadeia coisa nenhuma. Egídio chegará bem nessa hora e verá Marçal, João Pedro e Inocêncio, desconfiado. O homem fala. Que resenha é essa, Marçal? O que tá acontecendo aqui em minhas terras? E você, Inocêncio, como ousa entrar sem ser convidado? Inocêncio dirá que tá atrás do cacau de Venâncio. Egídio e Mariana se encaram, e ele tentará se fazer de desentendido. Como eu já te falei, Inocêncio, quem deve de ter pego esse cacau foi aquele pessoal do assentamento da lona. Não tô entendendo o que vocês estão fazendo em minha fazenda. E você, Marçal, arrede o pé daqui e vai cuidar de seus afazeres. Marçal olha para Inocêncio, e o homem diz. Marçal não vai a lugar nenhum, Egídio. Eu acabei de contratar ele para trabalhar em minha fazenda pelo dobro que você paga. Eu não é, Marçal. Antes que Marçal responda, Egídio fala. Não acredito, Marçal, que você tá se bandeando pros lados de lá. Tá traindo a minha confiança, é isso? Você sabe muito bem o que acontece com quem se mete a besta comigo. João Pedro encara Egídio e fala. Não tente botar medo em Marçal, Egídio. É melhor você ir se explicando com a polícia. Porque segundo o que Marçal sabe, o cacau de Venâncio está por aqui escondido. Egídio tentará negar. E Marçal grita. Tá aqui sim, Egídio.
E eu vou levar senhor Zé Inocêncio, mais João Pedro e Mariana até onde tá esse Cacau. Egídio diz que ele não seria louco de fazer uma coisa daquelas. Inocêncio interrompe e fala: Então o Cacau tá aqui, Egídio. Agora só resta saber onde. Vamos, Marçal. Mostra onde é que tá o carregamento. Marçal irá mostrar o local exato a João Pedro e Inocêncio. Mesmo assim, Egídio não será preso. Ele colocará a culpa em seus capangas. Marçal passará a trabalhar na fazenda de Inocêncio. Acontece que Damião sentirá ciúmes de Eliana com Egídio. Egídio será atingido por trás por Damião. Pronto, agora Eliana é só minha. E patrãozinho Inocêncio que se sinta vingado por tudo que esse miséria fez pra família deles. E depois disso, Sandra irá perdoar João Pedro. E os dois irão se beijar apaixonadamente. Que nota de 0 a 1000 você dá para o casal João Pedro e Sandra? Você acha que João Pedro ainda gosta de Mariana? Ou o coração dele é somente de Sandra? Deixe seu voto nos comentários. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela Renascer. E eu também peço que você inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. E ainda tem mais novidades para você. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.